né? Então, vou falar aqui a respeito da figura do estagiário de direito, né, que o estagiário também tem as suas prerrogativas aqui, né, inerentes aqui junto com o profissional advogado. E quem aqui é estagiário de direito? Advogado já? Perfeito. Então, o alerta aqui vai valer para ambos, né? Para o advogado também fiscalizar melhor o seu estagiário ali. Então, temos aqui a proposta, deixa eu ver se ele vai pegar aqui. Vai pegar o que é estágio, né? A Lei 11.788, ela dá a definição, a classificação aí do que é o estágio num todo, que também vigora para o estágio de direito, onde eu não vou entrar aqui nos aspectos trabalhistas, tá? Mas é interessante que vocês também tenham atenção com essa lei. Então, diz o artigo 1º dessa lei que o estágio é ato educativo, escolar, supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho que visa a preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituição de educação superior. Essa é a primeira parte da lei, né? Então, a partir aí do 8º semestre, então, que já tem direito a se habilitar como estagiário de direito. Então, a lei diz que não cria o vínculo empregatício, o estágio, desde que observados os requisitos da lei, porque pode vir a gerar. Se fugir aí do que é o estágio, né, porque o estagiário, às vezes, ele faz a função do office boy, né? Vai lá pagar a conta de luz no banco, isso daí não é o trabalho inerente do estagiário, tá? Isso não é educacional, tá? Mas o estágio, ele tem que ser feito num escritório de advocacia, devidamente inscrito aqui na OAB, com uma OAB do escritório, né? E a OAB vai fiscalizar esse estágio, né, esse estagiário aí. Porque o escritório ele tem que ter uma estrutura, ele tem que ter uma biblioteca, ele tem que ser um ambiente de pesquisa também, de aprendizado. Isso é um estágio. Tá? E lá no parágrafo 2º ele diz que se descumprir os incisos, vai o quê? Gerar aí o vínculo empregatício. Quem é o estagiário de direito? Aí vamos aqui para a nossa lei, a 9.806 de 94, que é o Estatuto da Advocacia, que no artigo 9º diz que para inscrição como estagiário é necessário preencher os requisitos mencionados nos incisos 1, 3, 5, 6, 7 do artigo 8º. Então, vamos dar uma olhadinha nesses incisos aqui. Para inscrição como advogado, é necessário a capacidade civil, prevista lá do 1º ao 5º do Código Civil, o título de eleitor, né, tem que estar em gozo aí dos direitos eleitorais, ter votado e poder votar, ser eleito, né? A quitação do serviço militar, ser brasileiro, não exercer atividade incompatível com a advocacia, que é uma atividade incompatível. O funcionário público ele não pode ser estagiário de direito. Ele não pode fazer a sua inscrição aqui nos quadros da ordem, pedindo habilitação como estagiário, apenas como aprendizado ele pode fazer um estágio aí num escritório, mas ele não vai ter inscrição da ordem. Então, ele não vai poder fazer aí cargas de processo automaticamente, né, porque vai faltar uma habilitação para ele. Tá? Precisa aí também idoneidade moral e prestar compromisso perante o conselho. Esse compromisso prestam-se 2 vezes. Quando recebe a carteira de estagiário e quando recebe a carteira definitiva de inscrição como advogado. É o mesmo compromisso. Lá no artigo 34 da Lei 8.906, no parágrafo único, inclui-se na conduta incompatível a prática reiterada de jogo de azar, não autorizado por lei, incontinência pública escandalosa e embriaguez ou toxicomania habituais aí. Então, isso não é bem quisto aí, tanto para advogado, muito menos também para estagiário. Então, percebam que esses artigos aqui, eles não estão especificados apenas para os estagiários de direito. Isso também é inerente ao advogado, né? E o estagiário ele recebe aí
uma carona nessa lei aí. Então, lá no artigo 9º, ter sido admitido em estágio profissional de advocacia, no parágrafo 1º, o estágio profissional de advocacia com duração de 2 anos, que pode ser prorrogado por mais um, dependendo aí, realizado nos últimos anos do curso jurídico, ou seja, a partir do 8º semestre. Tá? E onde? Né? Em escritórios, em órgãos jurídicos, escritórios credenciados pela OAB, sendo obrigatório o estudo desse estatuto e código de ética e disciplina. Né? Como já bem disse aqui o doutor Lucena, o advogado que não conhece a sua prerrogativa, ele simplesmente não pode advogar. Por quê? O prejuízo não é só dele, o prejuízo é de quem ele representa. Porque o seu cliente vai estar muito mal representado a partir do momento que você não conhece o seu direito. Tá? Então, aqui a gente pega uma carona aqui, né, para falar o seguinte, aquelas perguntinhas, você sabe com quem você está falando? Essa pergunta aí muitas pessoas já ouviram e ainda muitas pessoas insistem em fazê-la. Mas para vocês, uma dica aqui que eu vou dar para vocês. Quando soarem essa perguntinha aqui para vocês sabem com quem você está falando? Respondam de imediato. Eu quero saber com quem eu estou falando. Eu quero saber. Porque dependendo com quem eu estiver falando, eu vou processar o Estado, o município ou a União. Com quem eu estou falando? Se aquele que te perguntou for um agente público, ele vai se calar. Porque a partir do momento que ele te desafiou e te perguntou, você sabe com quem você está falando, ele vai querer se investir do quê? Do cargo público, da função pública. Aí já tem um abuso de poder. Já tem o abuso de autoridade. Tá? Agora, abuso de autoridade não tem fiança. Desacato pode ter. Então, respondam para ele. Não se deixem adormecer, ok? É uma dica. O aluno do curso jurídico que exerce atividade incompatível com a advocacia pode frequentar o estágio ministrado pela respectiva instituição para fins de aprendizagem, vedada a inscrição na ordem, que é o caso aqui, o exemplo que eu usei como um funcionário público. Tá? Bancário também não pode fazer inscrição nos quadros do exame de ordem. Tá? Quem exerce aí a função de bancário, gerente de banco, também é incompatível. No parágrafo 4º, o estágio profissional poderá ser cumprido por bacharel de direito. Por que o estágio profissional poderá ser cumprido? É obrigatório o estágio? Não. O estágio não é obrigatório para quem não vai seguir a carreira jurídica apenas. Tá? Para quem vai pretender aí uma futura magistratura, promotoria, delegado, delegada de polícia, procuradores e afins, é obrigatório sim. Por quê? Hoje, com a emenda constitucional 45, você tem que ter aí pelo menos 3 anos de atividade jurídica. Então, tem que passar aqui, fazer o seu estágio, tem que passar no exame de ordem e tem que atuar aí como advogado aí. Tem que ter um período aí de 3 anos. Tem uma ressalva aí para quem já é funcionário público, que já trabalha na instituição pública, esse é dispensado desse tipo de estágio. Né? Ele já tem um título para ser apresentado aí. Tá? Então, vamos falar aqui sobre o Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados, né, que trata lá no capítulo 5 do estágio profissional. Capítulo 4, perdão. O artigo 27, então, o estágio profissional de advocacia, inclusive para graduados, é requisito necessário à inscrição no quadro estagiário da OAB e meio adequado de aprendizagem. O parágrafo 1º, o estágio profissional de advocacia pode ser oferecido pela instituição de ensino superior, autorizada e credenciada, sempre com a OAB, né, em convênio com a OAB, complementando-se a carga do estágio curricular supervisionado com atividades práticas típicas de advogado e do Estatuto e do Código de Ética e Disciplina, observado o tempo conjunto mínimo de 300 horas. Tá? No parágrafo 2º, a complementação da carga horária no total estabelecido no convênio pode ser efetivada na forma de atividades jurídicas no núcleo de prática jurídica da instituição de ensino, na defensoria pública, em escritórios de advocacia ou setores jurídicos ou públicos ou privados credenciados e fiscalizados pela OAB. Então percebam que sempre o estágio
ele vai ser aí fiscalizado pela OAB, sempre conveniado com a OAB. No parágrafo 3º, as atividades do estágio ministrado por instituição de ensino para fins de convênio com a OAB são exclusivamente práticas, tá? Incluindo a redação de atos processuais de profissionais, as rotinas processuais, a assistência e atuação em audiências e sessões, as visitas a órgãos judiciários, a prestação de serviços jurídicos e as técnicas de negociação coletiva, de arbitragem e de conciliação. No artigo 28, o estágio realizado na Defensoria Pública da União, do Distrito Federal ou dos Estados, na forma do artigo 145 da Lei Complementar número 80, de 94, é considerado válido para fins de inscrição no quadro de estagiário da OAB. Esse é para quem faz aquela provinha lá na Defensoria Pública, no Ministério Público, que vai fazer o estágio lá. Então, ele é computado aqui no artigo 28 como válido também aquele estágio lá. Tá? Dos atos do estagiário. Os atos de advocacia previstos no artigo 1º do Estatuto podem ser subscritos por estagiário inscrito na OAB em conjunto com advogado ou defensor público. Então, sempre o artigo 29 aqui diz que o estagiário ele vai poder praticar os atos sempre em conjunto com o advogado ou o defensor público. Sempre, nunca isolado. Então, ele pode aqui retirar e devolver autos em cartório, assinando a respectiva carga, obter junto aos escrivães e chefes de secretaria certidões de peças ou autos de processo em curso ou findos, assinar petições de juntada. Pelo amor de Deus, não vai fazer manifestação. Estagiário não pode se manifestar no processo, única e exclusivamente fazer juntada de documento. Foi lá, recolheu as custas, pode fazer a juntada daquelas custas, mas se manifestar, o estagiário pode? Pode, tá? Desde que o advogado assine junto com ele na petição. Nunca isoladamente, jamais. Tá? Agora, no parágrafo 2º, tá? Para o exercício de atos extrajudiciais, o estagiário pode comparecer isoladamente quando receber autorização ou subestabelecimento do advogado. Nesse caso aqui, quando ele vai poder fazer um ato extrajudicial, né? Isso daí aconteceu comigo quando eu era estagiário lá. Eu compareci na extinta FEBEM, hoje Fundação Casa. Eu ia fazer uma entrevista lá com um menor e fui impedido de ter ingresso naquela casa porque eu era estagiário de direito. Né? Fui ali exercer as minhas prerrogativas e arguí o estatuto, não se resolveu por aí, eu tive que ingressar com o quê? Com mandato de segurança. Na época não existia uma jurisprudência, um julgado nesse sentido, né? Entrei com mandato de segurança, foi deferido, julgado procedente o mandato de segurança. Lógico que a Procuradoria do Estado recorreu, né, e o tribunal confirmou a sentença de 1º grau. Então, existiu aí a primeira jurisprudência aqui, desse com quem vos fala. Né? E esse, no final, eu prometo, para quem quiser se inscrever lá, eu passo todo esse material, passo o julgado para vocês, né, que é interessante vocês conhecerem isso. Tá? Então, o estagiário ele pode comparecer isoladamente numa delegacia de polícia, num centro de detenção provisória, num presídio militar, desde que ele tenha em mãos uma autorização de um advogado. Ele tendo essa autorização em mãos do advogado, e eu recomendo aos colegas que fundamentem aqui, nesse parágrafo 2º, que está autorizando, né, em conformidade com o parágrafo 2º do artigo 28 da Lei 8.906. Tá? Por quê? Infelizmente, parte-se da ideia que todos devem conhecer a lei, ninguém pode ignorar a lei. Esse é o princípio da nossa Carta Magna. Mas, se levar pronto, facilita. Né? Lá no artigo 30, o estágio profissional de advocacia realizado integralmente fora da instituição de ensino compreende as atividades fixadas em convênio entre o escritório de advocacia ou entidade que receba o estagiário e a OAB. A lei é maçante nesse aspecto, sempre em convênio com a OAB, sempre o estagiário acompanhado com o advogado,
né? E lá na frente a gente vai ver o quê? Que, havendo um pecado, vamos assim denominar, o do estagiário, quem responde junto no Tribunal de Ética é o advogado. Então, por isso que é importante a gente fazer aqui uma passagem aqui, pelo Estatuto, pelo Regimento Geral, porque isso traz muita consequência aqui para o advogado, né? Lá, voltando para a Lei 9.806, no artigo 13, o documento de identidade prevista na forma do Regulamento Geral é de uso obrigatório no exercício da atividade. Então, portar-se da sua inscrição de estagiário ou de advogado, né, seja com a carteira, seja com a brochura, é de uso obrigatório. Obrigatório. De vez em quando o colega aí esquece uma OAB, ou porque fez uma carga rápida, deixou lá a OAB e foi no outro cartório. A pessoa ali do balcão às vezes conhece, ela acaba facilitando, deixando ali um outro documento de identificação. Tá? Mas é uma exceção que eles não são obrigados a dar, não. Tá? Eles não têm obrigação nenhuma para isso. Tá? Das infrações disciplinares, isso já no artigo 34, constitui infração disciplinar. Vamos lá no 19. Praticar o estagiário ato excedente à sua habilitação. Então, falamos aqui, ele pode fazer o quê? Petição de juntada. Mas se ele se manifestar, ele está praticando aqui um excesso dentro da sua habilitação. Ele vai responder lá no Tribunal de Ética lá. Ele vai ter sanções disciplinares também, assim como o advogado tem. Tá? O artigo 3º, o exercício da atividade de advocacia no território brasileiro e a denominação de advogado são privativos aos inscritos da OAB. Estagiário não é advogado. Estagiário não pode ter cartão de visita. Estagiário não pode permanecer lá no papel timbrado, naquela folha de rosto, com o nome dele junto com os advogados. Ele não pode, ele não é advogado. Ele não pode ali ter o nome dele mencionado como advogado, induzindo os clientes ou outras pessoas a erro. Tá? Isso é uma infração ética disciplinar. E, aliás, sociedade de advogados, quem usa isso no papel timbrado, tem que ter inscrição aqui na OAB com a OAB suplementar. E quando colocar isso no cartão de visita, no papel timbrado, por favor, coloque lá os advogados associados e o número do escritório. Porque se utilizar isso para querer criar impacto, isso daí é captação e é infração ética disciplinar. Basta essa folha de rosto aí, se alguém xerocopiar e mandar para o Tribunal de Ética, vai responder, né, nos termos do artigo 34 aqui. Então, tomem cuidado. Né, só utilizem essas expressões. Sociedade de advogados, advogados associados, aqueles que têm uma OAB de escritório aqui, né, com o seu estatuto devidamente aprovado pela OAB. Tá? Não façam isso, porque vai ter problema ético-disciplinar. Tá? No parágrafo 2º, o estagiário de advocacia regularmente inscrito pode praticar os atos previstos no artigo 1º, na forma do regimento geral, em conjunto com o advogado e sob responsabilidade desse. Tá? Então, vigiem sempre os seus estagiários, leiam o que eles estão escrevendo, porque vocês vão assinar junto e responderão juntos aí. Tá? São atividades privativas de advocacia. A postulação ao órgão, ao Poder Judiciário e aos juizados especiais. Então, o estagiário tem uma observação ali, tem uma estrelinha para chamar a atenção, ele pode postular desde que o advogado assine ali com ele. Tá bem? No inciso 2º, as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídica, aqui só dá para o advogado. Estagiário não tem aqui atividades de consultoria, assessoria e muito menos direção jurídica. Não cabe ao estagiário. Ele vai cometer ato excedente, ele vai responder um processo ético disciplinar. Tá? No parágrafo 1º, não se inclui na atividade privativa de advocacia a impetração de habeas corpus em qualquer instância ou tribunal. Aqui é uma exceção que qualquer um do povo pode. Ok? No parágrafo 2º, os atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas, isso daí, aqueles atos, para quem está abrindo empresa, é obrigatoriamente um advogado assinar junto. O estagiário não pode assinar isso. Ah, mas é um ato extrajudicial. Não pode. Tá? Ele só pode desde que acompanhado com advogado.
no parágrafo 3º, vedada a divulgação de advocacia em conjunta com outra atividade. Isso daí está entupido aqui no Tribunal de Ética, eu faço parte lá do Tribunal de Ética aqui da casa, sou assessor da presidência, e quando vem para mim lá relatar se vai prosseguir ou vai arquivar, eu prossigo. Né? Advocacia imobiliária, está cheio. Advocacia e contabilidade, está cheio. Vai tudo para o Tribunal de Ética. Tá? No artigo 7º, são direitos do advogado exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional. A carteira de inscrição é válida para todo o território nacional. Eu posso ter processos aí em qualquer estado brasileiro, inclusive no Distrito Federal. Até o limite de 5 processos por ano. Eu tendo mais que 5 processos, é sinal que estou ganhando bem. Né? Eu estou inscrito aqui em São Paulo e tendo mais que 5 processos lá fora, eu tenho que ter uma OAB suplementar daquele respectivo estado. Tá bem? Porque se eu exceder também o limite de 5, eu vou responder um processo ético disciplinar também aqui na OAB. A OAB lá do outro estado vai mandar um ofício para cá, vai dizer, olha, o doutor Manteiga, ele tem aqui 7 processos aqui nesse ano aqui, e ele não retirou a sua OAB complementar. Eu vou responder por aqui, de onde eu sou inscrito. Tá bem? Então, comunicar-se com seus clientes, pessoal, reservadamente, mesmo sem procuração, bem colocado aqui já pelo Dr. Lucena, quando eles se acharem presos, detidos ou recolhidos, mas aqui, mesmo sem procuração, tudo bem, mas o estagiário ele tem que vir aqui, ele vai lá na carceragem lá de um DP, munido de uma autorização de um advogado. Tá? E as autoridades não estão acostumadas aí com essa atuação forte do estagiário. Isso seria muito importante vocês já praticarem isso. Né? Já vai se acostumando, porque isso daí vai fortalecê-los a cada dia mais. Tá bem? Ingressar livremente nas salas, sessões de tribunais, o doutor Lucena já adiantou aqui, vale também para o estagiário. Tá? Uma vez uma estagiária ela foi despachar em uma das varas criminais aqui da Barra Funda, e ela fez uma petição lá e não colocou a letra E no final, que identifica aí o estagiário. A juíza, na audiência, com o membro do Ministério Público ali, o defensor público, a senhora é advogada? Ela, sou advogada. Bom, pelo aquele número de inscrição, ela tinha que ter pelo menos 15 anos como inscrição de advogada. Mas ela era muito jovem para ter aquele número tão antigo. Né? E suprimindo a letra E, vai cair no cadastro de alguém, de um advogado, de uma advogada. Vai trazer prejuízos aí. E quando ela pediu a identificação, então, me mostra a sua ordem. No que ela exibiu, não, a senhora é estagiária, não é advogada. Falsidade ideológica, ela representou. A juíza criminal, gente. Né? Não teve dúvida. Tá? A senhora é advogada? Sou. Mentira, estagiária. Então, por favor, esperem o seu momento. Primeiro passo no exame de ordem. Depois, tem aí as suas prerrogativas. Tá bem? Em qualquer edifício ou recinto, né, eu vou adiantando um pouco, pessoal, porque senão vai ficar maçante falar tudo que o Dr. Lucena já falou. Tá bem? Permanecer sentado ou em pé, por isso que eu estou aqui em pé também. Né? Melhor ser visto, melhor falar. Essa é a prerrogativa de todos vocês. Tá bom? De todos nós aqui. Dirigir-se diretamente com os magistrados, na sala de gabinete de trabalho, dependendo do horário. Lógico, não dá para chegar lá às 8 da noite, né? Não vai nem conseguir entrar mais no prédio. Tá? A partir do momento que já está lá dentro, tendo um serventuário ali, ele é obrigado a te atender sim. Tá? Quem é o chefe? O Dr. Lucena já esclareceu, ele acabou com a minha surpresa. Né? Não vai dar graça agora mais. Né? Então, não há hierarquia nesse sentido, mas seja lá o juiz, principalmente o membro do Ministério Público, no Tribunal do Júri, se ele pega um advogado lá que não é combatente, que não conhece das suas prerrogativas, ele monta a cavalo nos senhores. Tá? Então, que sejam cavalos doidos aí. Mostra que sabe pular. Tá bom? Derrube. Não deixa não. Porque cresce. E se cresce, fica feio para o advogado. Tá? Porque tem que brigar de iguais armas aí. Que armas que se utilizarão? Bons conhecedores das leis. Tá bem? Então, parágrafo único, as autoridades, servidores públicos e serventuários da justiça devem
dispensar ao advogado, no exercício da profissão, tratamento compatível com a dignidade da advocacia e condições adequadas ao seu desempenho. Isso aqui é recíproco, viu, pessoal? Tanto eles têm que dispensar para a gente, como a gente também para eles. E não só para as autoridades, para os serventuários também, num todo. Tá? Usar a palavra pela ordem toda vez que for intervir numa audiência, isso também o estagiário pode, né, que o estagiário ele pode ali participar da audiência, e se tiver alguma coisa ali que está em desacordo ali, que não está certo, se utilizar aí da palavra pela ordem também. Reclamar verbalmente ou por escrito, perante qualquer juízo, sempre quando em companhia de um advogado. Tá? Ter vista de processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza, aqui, desde que não tenha decretado aí o seu sigilo, tá? E devidamente ali subestabelecido nos autos, tá? No caso do estagiário. Retirar os autos de processos findos, mesmo sem procuração, pelo prazo de 10 dias. Tá? Não se aplica o disposto dos incisos 15 e 16 aos processos sob regime de segredo de justiça, quando existirem nos autos documentos originais de difícil restauração. Isso daqui acontece muito, às vezes, quando um processo é extraviado do fórum, lá do cartório, tem que reconstituir, então já é decretado sigilo nele ali mesmo, só o advogado da parte, ali no balcão, acompanhado com um servidor. É complicado isso daí, tá? Tem hora que só para ver o processo, num caso desse daí, tem que peticionar com o juiz. Aí ele vai ver quem é que está querendo ter acesso ali, está documentando. E até o encerramento do processo, o advogado que houver deixar de devolver os respectivos autos no prazo legal e só fizer depois de intimado. Isso aqui vale para o estagiário também, a carga. Né? Então vai fazer a carga de um processo, são 5 dias aí, e não devolveu o processo. Né? Ele é intimado ali para devolver, se não devolver, o juiz de ofício manda ofício aqui para o Tribunal de Ética aqui, e vai responder, tanto o advogado ou o estagiário que fez a carga e não devolveu no prazo. Tá? Então, bacana, né? Já recebe uma inscrição, vai lá, faz a carga do processo, mas não devolveu no prazo. Ele vai responder a essa infração ética disciplinar. Tá? Ser publicamente desagravado também vale para o estagiário. Usar os símbolos privativos da profissão de advogado. Esse é só para quem tem a carteira de estágio, quem tem a carteira de advogado, que pode usar aí a balancinha, o símbolo da OAB. Né? Gente, por favor, ó, esse símbolo aqui, o nosso brasão, né, isso aqui, a OAB pode, porque ela é uma casa que representa toda a advocacia do Estado de São Paulo. Tá? Não vamos usar esse tipo de razão, porque não compete a gente. O nosso é o símbolo da OAB, o símbolo da balança. Né? O estudante de direito, por favor, aguarde o seu momento. Não é estagiário ainda, não use esse símbolo, tá bem? Porque tem previsão legal que é privativo aos já inscritos, tá bem? Recusar-se a depor como testemunha em processo qual funcionou ou deva funcionar. Aqui a gente vai entrar também na parte de sigilo. O estagiário, muitas vezes, está lá no escritório, ele escuta ali a conversa, o cliente com o advogado, ele participa ali de alguma reunião, ele também tem o dever de guardar o sigilo, tá certo? Que a quebra de sigilo também é uma ética, uma quebra de ética disciplinar aí. O Poder Judiciário e o Poder Executivo devem instalar em todos os juizados, fóruns, tribunais, delegacias de polícia, presídios, salas especiais permanentes para os advogados, com os assegurados à OAB. É aquela sala da ordem que a gente usa aí nos fóruns e tudo mais, o estagiário também pode fazer o uso dela. Né? No caso de ofensa ao escrito na OAB, no exercício da profissão, ou de cargo ou função, o Conselho compete, deve promover o desagravo público do ofendido. Né? Estende-se aí aos estagiários a mesma prerrogativa do advogado. O Código de Ética e Disciplina da OAB, no artigo 65, as regras desse código obrigam igualmente as sociedades de advogados, os estagiários, no que lhe forem aplicáveis. Tá? Então, aqui, no artigo 1º, né, das regras deontológicas,
O exercício da advocacia exige conduta compatível com os preceitos desse código, do estatuto, do regulamento geral, dos provimentos com os demais princípios, na moral individual, social e profissional. Né? Então, a gente vem aqui no parágrafo único do artigo 2º, são deveres do advogado preservar em sua conduta a honra, a nobreza, a dignidade da profissão, zelando pelo seu caráter de essencialidade e indispensabilidade. Atuar com destemor, independência, honestidade, decoro, veracidade, lealdade, dignidade e boa-fé. Ufa, né? É bastante, né? Mas, infelizmente, aí, olha, tem gente que falta aí com a veracidade, legalidade. Estou recorrendo, né? Estou interpondo o recurso. Velar por sua reputação pessoal e profissional, empenhar-se permanentemente com seu aperfeiçoamento profissional e profissional. Pessoal, por favor, não se utilizem de termos chulos, tá bem? Às vezes me arrepia. Outro dia eu perguntei lá para o estagiário, você entendeu? Qual seria a resposta dele? Não, eu entendi. Ele respondeu, entendeu. Né? Não, isso é língua de cadeia, gente, pelo amor de Deus. Né? Não é compatível com a advocacia, não é compatível com o profissional. Tá bem? Empenhar-se permanentemente em seu aperfeiçoamento pessoal e profissional é o que vocês estão fazendo aqui hoje também. Né? E confesso que eu também estou fazendo, né? Porque é uma reciclagem aqui, participar nessa banca aqui, todo mundo aprende com todo mundo aqui, a gente troca aqui figurinhas. Tá? Contribuir para o aprimoramento das instituições de direito e das leis, abster-se de utilizar de influência indevida com seu benefício do cliente, né? Sou amigo do juiz. Não, ele vai deferir lá, é meu amigo, a gente toma um whiskinho junto. Cuidado com isso daí. É infração ética também. Tá? Patrocinar interesses ligados em outras atividades estranhas à advocacia, emprestar concurso aos que atentem contra a ética, a moral, a honestidade, a dignidade, a pessoa humana. Tem gente que usa a carteira de advogado para praticar crimes. Né? Não pode, gente, pelo amor de Deus. Né? O artigo 7º veda o oferecimento de serviços profissionais que implique direto ou indiretamente incultação ou captação de clientela. Né? O estagiário não pode sair por aí também fazendo propaganda a fim de captar clientela. Né? O sigilo profissional está previsto no artigo 25, que ele é inerente à profissão, salvo a grave ameaça ao direito à vida, à honra, ou quando o advogado seja afrontado pelo próprio cliente em defesa própria. Né? Há entendimentos aqui, pelo próprio Tribunal de Ética, que aqui pode ser quebrado não só a grave ameaça ao próprio advogado, mas, de repente, o cliente ligou para ele e falou, doutor, amanhã eu vou fazer a cabeça do fulano de tal lá. Né? Ele tem o dever de comunicar. Né? Não pode guardar sigilo nesse aspecto. Doutor Mantega, eu tenho a dona Kátia para falar ainda, doutor Mantega. Desculpa Perfeito, a interomissão, perfeito. mas... Bom, pessoal, eu vou passando aqui e esse material eu forneço para vocês, tá bom? O dever de urbanidade, a linguagem escorreita está prevista aqui no artigo 45, tem as disposições gerais e o artigo 34 aqui constitui a infração disciplinar, né, que não pode aí o advogado patrocinar aí aos não inscritos o estágio profissional, manter a sociedade fora das normas e preceitos aqui dessa casa, né, valer-se de agenciador de causas, angariar ou captar causas, assinar qualquer escrito destinado a processo judicial ou extrajudicial que não tenha feito, é aquele copiar petição lá do Google, né? Modelo de petição de execução de alimentos. E vai lá, só põe o nome das partes e assina. Isso daí também não é bem visto. Tá bem? Violar sem justa causa o sigilo profissional, estabelecer entendimento com a parte adversa sem a autorização do seu cliente, prejudicar por culpa grave interesse confiado ao seu patrocínio. Né? Não pode aqui receber valores da parte contrária, sem autorização do constituinte, locupletar-se de qualquer forma à custa do cliente ou da parte adversa, né, ganhar nas custas do cliente lá mais do que ele está ganhando, isso daí não é bem visto. Tá? Deixar de pagar as contribuições da OAB também, manter conduta incompatível com a advocacia, fazer falsa prova de qualquer dos requisitos para inscrição na OAB, tá? Já falamos numa parte aí.
praticar crime infamante, né, o profissional, depois de condenado, né, transitado em julgado, a inscrição dele é cassada. Tá bem? Quando ele for condenado aí num crime, aí, depois ele pode fazer a sua reabilitação depois de 1 ano da pena cumprida. Tá? A prática reiterada de jogo de azar, não autorizado por lei, incontinência pública escandalosa, embriaguez, já passamos, né? E todos os prazos necessários lá no Tribunal de Ética, isso aqui cai no exame de ordem, tá? Todos os prazos lá no Tribunal de Ética são de 15 dias, para apresentar defesa, para recorrer, né? São 15 dias aí o prazo, tá? E aqui uma figurinha aí do o que é o estagiário, né? Apontando a arma com o dedo no gatilho ali para ele, né? Bem típico de curioso, né? E tem uma reflexão aqui, né, que fala aqui, no inciso 8 do artigo 5º da Constituição, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Houve aí, no passado, o nome dele é João Valente, lá do Rio Grande do Sul, ele havia entrado com um recurso especial para arguir aqui a Lei 8.906, que exige o quê? Para passar a valer como advogado, tem que fazer o exame de ordem, né? Então, o ministro Marco Aurélio, no recurso especial 603.583 do Rio Grande do Sul, ele colocou, eu peguei só um trecho, né, que tem 3, 4 laudas lá, o parecer dele. O relator do recurso entendeu que a lei pode limitar o acesso às profissões e ao seu exercício quando os riscos de atuação profissional são suportados pela sociedade. Ou seja, se o exercício de determinada profissão pode provocar dano às outras pessoas, além do indivíduo que a pratica, a lei pode exigir requisitos e impor condições para o seu exercício. É o caso da advocacia. Palavras do ministro Marco Aurélio. Então, foi julgada constitucional o exame de ordem, né, porque a lei assim já prevê, e assim a Constituição diz, né, que é livre qualquer exercício, mediante aí previsão legal. Muito tá? bem, muito bem. 2 minutinhos. Eu preciso a carta e preciso fazer sorteio. 2 minutinhos, eu peço 2 minutinhos aqui, ó. Preciso fazer sorteio. Tá? Então tem aqui os questionamentos. Pode o estagiário de direito realizar audiência? Quem acha que o estagiário de direito pode realizar audiência? Né? O estagiário de direito pode realizar audiência mediante autorizado com advogado. Tá? Atuar no tribunal do júri, o estagiário pode? Pode, desde que esteja acompanhado com advogado. Tomar ciência em processo, o estagiário pode tomar ciência em processo? Não pode. Não pode, ele tem que estar acompanhado de advogado. Tá? Quando o estagiário toma ciência, aquela ciência é anulada. Tá bom? E aqui, impetrar ordem de habeas corpus, quem acha que pode o estagiário impetrar? Qualquer um do povo, né, gente? Qualquer um do povo. Né? Vamos lá, Manteiga. Aê, obrigado, obrigado. Por favor, Aê. Manteiga.